Hoje, Redentora, está bonita, né? Ela é de 60, 70, poucos anos, né? Está crescida, né? Mas quando nós vimos aqui, tinha só os 14 casas que eu estava te contando, né? A igreja, para cair, Cristo Redentor, é esse, é igual desse ali. Daí eles se formaram para lá e para cá, arrumaram um italiano de Itália para pintar Cristo Redentor, né? E ele veio, esse italiano, pintou Cristo Redentor, deixou ele novo, bonito, deixou novo. E depois que a igreja estava quase pronta, não estava bem, quase pronta, né? Daí veio a procissão de lá, e eu mais 2 mulheres, mais 3 mulheres, fazendo as coisas para vender, né? Vender moleque, doce de leite, doce de abóbora, né? E rosquinha. Essas, que eles vendiam tudo, né? E o bolo cortava em fitinha. Se vendia em fitinha. E se assembrava, aí fazia leilão. E rematava. Tinha galinha assada também. E assim foi, né? A primeira festa. A primeira festa. Dona Angelina, a senhora pode dizer o seu nome e a sua idade? O meu nome e a idade de agora é Ângela Maria Arese Rossoni, 98. Desde, né? E onde a senhora nasceu? Garibaldi. Lá de Garibaldi nasceu 3 irmãos. Garibaldi, né? Nasceu 3 irmãos. E daí, o finado avô, né? Naquele tempo, tudo ia para fora comprar terra, né? E Chapada era um lugar que era puro mato. Então, como o avô e outro avô, como aquele, né? Eu vou ver assim, talvez algum outro junto que veio, né? Comprar terra ali em Chapada, né? Fica bem. Onde é que eles compraram a terra, né? Fica ali em Westfalen. É. Então, meu avô comprou terra para ele, do tio Giacomo, que o pai dele era um irmão, né? E o Cobertini comprou para o tio Ricardo, para o tio Antônio, para o tio Eliseu, foi aonde foi enterrado o filho do pai. Daí eles compraram essas colônias de terra para os filhos saírem de lá, vir se acampar, né? Para começar a fazer a vida deles, né? Mas diz que tinha 7 moradores, né? E tinha um engenho.
E aquele engenho de certo selava as madeiras para fazer as casas, né? Quem eu sei, né? E na terra da filha do pai, tinha bastante pinheiro. Ah, que terra bonita. Que filhada não comprou. Que terra bonita. Uma terra plana, um pouquinho de morro, um pouco de pedra, né? Mas assim, uma terra bonita, preta. Bonita, bonita, bonita. Você plantava o feijão, vinha. Plantava o milho, vinha. Cebola, batata inglesa, né? Só fazia areia para trilhar trigo. Não queimava, né? Deixava apodrecer para tu plantar o mantimento. Cebola, batata, melancia, isso, aquilo, né? E fazia a leira do feijão preto, também não se queimava. Deixava apodrecer, no sono, tu plantava as coisas assim, batata inglesa, cebola, alho, todas essas coisas, molhava cada batata. Filho, quase dava safra com safra. Eles arrancavam quando a cebola, tudo estava mesmo maduro, né? A cebola estava caída o pé, né? Daí arrancava, sacolhava, deixava ali a batata, arrancava, montoava bonita, deixava fora à noite, tomava sereno, e de manhã cedo levava para casa de carroça. Cuida para não machucar. E levava dentro do paiol. E olha, todo domingo tinha costume, né, de fazer o risoto. A moela da galinha, o peito, um pedaço de peito branco, assim, fritava, bem fritada. O finado que ensinou para nós fazer. Fritar aquela carne, botar alho, vermelhão. Botava vermelhão, fritava bem. Depois botava umas 2 xícaras, 3 de arroz. Quando era pirado, ou se não, pilha. Socado no pilão, né? Fazia galinhada, dizia risoto, né? Mas estava risoto gostoso. Gostoso mesmo estava, né? Depois aqui os gringos, os da flora, faziam de panelão aqui na igreja. E todo mundo, quem queria comer aí, comia. Quem queria levar para casa, levava quantia que queria. Fazia os 2, 3 panelões de arroz, risoto. Botava bastante carne de galinha, né? E o vermelhão era a única coisa que a gente usava, né? E daí se fazia festa, né? E mesmo tinha churrasco. Eu tinha uma festa com churrasco. E daí vendia-se churrasco, todo comia. Depois, o compadre da Turco Denúncio, que morava bem perto da igreja, né? Casa dele. Aí era tudo dele, de fora dele.
Daí ele emprestava a litrona para tocar. O pessoal se divertia um pouco, né? Ou já chegava a litrona para alegrar o povo, né? E nós, como mulher, que tinha feito os bolos, né? A chefe de fazer os bolos era a comadre Leda, esposa do Sr. Turco de Dulce, né? Então ela botava tudo que precisava dentro de uma gamela, né? Gamela grande. E o compadre Arthur fez 2 pás bem grandes. Tu batia lá, batia aqui. Né? Até o bolo ficar bonito, a massa. Até a massa ficar bonita. Né? E depois que a massa estava bonita, botava no forno. Aí a gente fazia os 20 bolos, pouco mais, pouco menos, e se vendia em pitinha, tudo em pratinho, né? Primeira festa, não tinha nada em igreja. Eu tinha 18 pratinhos de sobremesa, né? Tinha 18 pratinhos, 18 colherinhas. E a comadre Leda tinha também alguma. Então nós levávamos lá para ter os pratinhos para servir o doce. E fizeram a dona Dona Flora, comiam, não tempo, vinham buscar de novo. Diz, mas que coisa boa, e é barato. Compramos outra. Aí comprava. Fato não se fazia muito caro, né? Uma, a gente ganhava muita coisa, né? E aí tinha a filhada do Imi, era bem preta, feio. Ela disse assim para mim, você nasceu no tempo da folga de tudo. Eu disse, por que isto? Porque você dá demais de bolo dentro dos pratinhos. Minha filha, se há de sobrar, venda. Que ela veio comprar 1, 2, 3 vezes. Então, fazia assim, né? E ele achava que eu dava um pouquinho muito grosso, né? Mas, coitado, se vendia, né? E depois tinha o sindicato, fazia leilão dos bolos. Sempre tinha aqueles que compravam, né? Às vezes tinha um leitão, como o Sinfronha, pai do Napoleão. Ele tinha fazenda, fazendeiros. Lá era tudo dele, né? Então, dava uma ovelha. E aquela ovelha fazia leilão. Então, vendia, entrava o dinheirinho, né? E assim, depois, um pouquinho mais tarde, daí estava o seu Lau, comia Camilo. Ele tinha um salão assim, não muito grande, feito de madeira, né? Não muito grande, né? Ele disse assim para nós, né? Ele disse, eu vou emprestar o salão para vocês fazer estas festas, porque sobra muita coisa. E vocês lá no baile, vocês fazem leilão e vendem tudo. E ele tinha razão, né? Daí depois de noite, então, terminava ali na festa, né? Tinha
4 moças, eu acho que tinha. 5. Uma morreu agora, acho que faz uns 3, 4 meses. A Valda Sinfrônia, filha do velho Sinfrônia. Fez 3, 4 meses que ela morreu. As outras são todas mortas. Brasília Cavalheiro. E a jovem era filha do gaiteiro. José, não posso recordar o sobrenome dele. Langes, José Langes. Ele tinha gaita. Então, ele vinha tocar. E essas moças, algum rapaz, às vezes vinha algum rapaz do Braga, né? Falava esse bailezinho, né? E vendia tudo. O bolo era tudo vendido. Se sobrava doce assim, era vendido também, né? Prato. Tudo era vendido. Dona Angelina, qual o nome dos seus avós? O nome dos avós? Ah, O nome dos seus avós? pai do filho no Noreste, do Cobaltini, era Francisco, o meu avô, do Cobaltini. E do Arese, eu não posso me recordar bem certo, que era Ângelo Arese. E as avós? As donas, uma era Maria, a Cobaltini, né? A nona Cobaltini, né? E a dona Arese, se não me engano, Eugênia. Eles vieram da Itália? Os filhos dos avós vieram. Eles vieram, a mãe às vezes contava, né? Que quando fazia 15 dias que eram casados, né? E pegaram a fábrica, dizia fábrica, né? Italiano, né? E lá tinha tudo dentro. Para a mulher trabalhar e o homem trabalhar. Morria algum, enrolava num lençol e jogava no mar. Né? Jogava no mar. E daí os não vieram quase destrelhados do Brasil. E diz que se formou uma tormenta tão brava, que Deus livre, né? E aquela vez diz que viram que todo mundo ia morrer. Porque as ondas do mar passavam por cima da cidade, como é que se diz? A nona sempre fazia o nome deles. É como navíamos, era diferente, né? Mas é como navio, né? Então todo mundo estava ali dentro, né? E a tormenta tão brava, diz que todo mundo se achou perdido, né?
porque a sonda muito grande passava por cima deles, né? E trouxeram os navios quase no início que eles embarcaram. Quase no início que eles embarcaram. E daí, fazer o quê? Pegaram, ficaram dentro do seu navio, né? E partiram. E o meu tio, nasceu um filho no mar. Nas viagens deles, né? Nasceu um filho. Botaram o nome de João. É João Cavalcini. João Cavalcini. Diz que quando veio, a outra vez que eles veio, parece que ela tinha 3 meses, ou 6 meses, uma coisa assim. A criança já tinha essa idade, né? Quando chegaram aqui no Brasil. E daí depende. Quando chegava ali na alfândega, né? Para desembarcar, para te pegar rumo, mais ou menos, né? Então, tinha uns ficaram lá, outro ficou aqui. Uns se perderam entre irmãos. E não se acharam mais. Um pegou rumo, outro pegou outro, né? E não se acharam mais, né? Sei que a nona sempre conta. Que o finado nono Cavalcini, né? Ele dizia que foi triste para eles, né? Lá na alfândega. De certo, era bastante gente, né? Porque cada um tinha sua idioma onde é que morava, né? Um era Vizintim, outro era Kramask, outro era Vizintim, Kramask. E tinha tanto nome, sabia de todos eles, né? Então quer dizer que lá cada um procurava ir no seu lugar, né? E uns foram para cá, outros foram para lá, para lá. Japonês, tinha mais. Mas de momento não posso me lembrar o nome. Mas afinal, o finado sogro, eles eram Kramask, não era Kramask. Adio? A pendão, a fiusa, ele dizia, o pendão do milho, né? Ele dizia uma fiusa, né? O finado, os pais do finado sogro. E eles também vieram 3 irmãos, saíram de lá, né? Vieram os 3 irmãos, chegaram ali no Brasil, e ali se perderam. Um irmão veio para o Brasil, o outro veio, se acharam mais tarde. E o outro não acharam mais. Acharam depois
Estávamos aqui morando em Redentora, a finada sogra. Que ela escrevia aqui meus livros, todo mundo, né? Achavam, estava em Santo Antônio, em Santa Catarina. Em Santo Antônio, em Santa Catarina. Ela achou. E ela achou em Cruz Alta. Ela achou em Cruz Alta. Então, a vida... E eu sei que daí o finado tio João, ele veio de lá com 7 anos. Pela parte Rossoni, né? Com 7 anos. E os outros, um irmão depois acharam, outro não acharam mais. E daí o finado João ainda tinha um pouco de memória, coitado, né? Então ele contava o que faziam lá na Itália, no mar, no navio do mar, né? Tinha vaca de leite, tinha porco, tinha terra para plantar. Um fazia uma coisa, outro fazia outra. Um fazia trança de palha de trigo, né? Fazia trança, fazia chapéu, fazia a cesta de apóstola, né? Fazia chapéus bonitos, de chique, né? Chique. Né? Uma bordava. Lá diz que usavam, era tudo roupa de linho. Não tinha roupa assim comum, né? Era só roupa de linha branca. É sopa de linha branca, né? Afinal, o finado pai da sogra, ele... Porto Alegre. Ele veio a Porto Alegre, que a Porto Alegre se casou, né? E criou família e botou hotel. Botou hotel. E a finada sogra, ela estudou na freira. Ela disse que viajavam no mar, aonde diz que eu levantava, passava o navio, né? Quando passava o navio, levantava, né? Para passar o navio por baixo, né? Quando o navio estava passado, abaixava, né? E no Rio Guaíba, ela falava muito no Rio Guaíba. Que elas viam sempre lá no Rio Guaíba. Afinal, ela estava na freira e ela se formou professora. De professora, ela... Naquele tempo não tinha as coisas de hoje, né? Então faziam tudo as coisas de papel. Faziam navio, canoa. Tu precisava ver quanta coisa bonita que essa nona fazia. Tudo de papel. Que faziam no mar, né? E depois aqui no Brasil faziam para mostrar pessoas. E a sogra,
até pouco antes de morrer, ainda ela fazia os porta-pente, para guardar pente, né? Ela fazia cartão, botar pasta de dente, botar escova, botar pente, botar perfume, então tinha tudo assim. Mas é a coisa mais bonita que ela fazia. Pura verdade. E ela disse que todo mundo fazia uma coisa, outra, costuravam, casavam no mar. Se achavam no mar, né? Casavam. E depois vinham para cá, né? E o tio Jaco, não, o nono, os pais do finado pai, eles vieram em Costrale. Uns desembarcaram em Costrale, né? Outros desembarcaram em São Marco, outros desembarcaram em Garibaldi. Então, como diz que fizeram uma meia cúpula, né? E a parte da filha da mãe, ela morava Costrale, né? E uma parte ficava em São Marco. Porque ela diz que as terras lá eram estreitinhas, comprida, né? Então, trabalhavam aqui em Austrália e depois iam São Marco. Diz que levava 1 hora de a pé para ir lá na outra colônia. Cantando, rezando. Sabe como é que era em italiano, né? Chegavam lá, tinha uma casinha para eles parar a semana inteira. Depois, de sábado, de tarde ou de manhã, saíam de lá e iam para casa. De domingo ficavam ali, de segunda a terça, estava lá de novo. E o finado bisavô, Cobalcini, naquele tempo não tinha banco, não tinha nada para botar dinheiro, né? Ele vendia milho e depositava tudo no comerciante, né? Depositava tudo no comerciante, né? E era de confiança, né? Foi que o homem faliu. Não sei se faliu pro bolso dele ou o que foi. O filhado bisavô Cobalcini perdeu 30 mil em dinheiro. Tu faz ideia? 30 mil em dinheiro. Naquele tempo, a filhada mãe sempre disse, sempre falava, que foi um choque para o bisavô, que quando o homem deu falência, e não só ele perdeu, começando forte, né?
Afinal, a minha avó perdeu 30 mil. A mãe sempre dizia, 30 mil réis, mil réis. Ela falava italiano, né? 30 mil. Tu já pensou 30 mil naquele tempo? Tu comprava quantas colônias de terra? Dona Angelina, e como que a senhora veio para Redentora? Por que veio para cá? Eu vim pra cá de Redentora, eu morava em Três Passos, tá? E o sogro vendeu lá em Chapada, né? E daí ele tinha três filhos, né? Para se colocar, porque eram casados, né? Então precisava, sabe como é que é, né? De Três Passos. Tinha muita terra ainda para vender e tudo, né? Mas no tempo da Revolução de Getúlio Vargas, era bonito, né? Porque lá em Chapada também era puro alemão, né? Mas o alemão, ninguém falava mais o alemão. Quem falava alemão era cadeia. E quem não sabia falar isso ia para casa. Mas fui tudo bem. Em 45 terminou a guerra, né? 45. Terminou a guerra. Eu me recordo que o finado padrasto estava doente, estava de cama. E aí meu irmão foi em Chapada comprar remédio para o pai, né? E algum alemão meio desaforado, né? Tinha um alemão alto, esperão assim. E tinha a fotografia de Getúlio Vargas. E ele pegou uma tampa de garrafa, atirou no rosto de Getúlio Vargas. Foi preso de vereda. Levaram para Palmeira. Levaram em Palmeira. Diz que aquele homem sofreu que Deus livre. Ele tinha todos os dias, ele tinha que pegar 2 latas e uma vara. Ia na sanga, encher 2 latas de água e tinha que trazer lá em cima. Aí primeiro ali no centro, todos os dias. E depois botavam ele um pingo de água fria. Ele tinha que ficar lá, sentado na cadeia, tomar aqueles pingos de água em cima. Diz que sofreu, esse homem sofreu que eu sei. Depois, ele terminou o tempo de sofrimento dele, né? Daí ele veio para casa. Aí eu me recordo, daí eu conheci o homem. Mas aqui era mancha de ferida, grossos assim.
todos os dias, 2 latas de água, da samba, da universidade. E dormi naquela goteira. Ele disse assim, ter um brinquedo, e esse brinquedo me arrependi 1000 vezes. Achei que para tirar mais tampinha dele no rosto do Getúlio Vargas, saiu caro para mim. Ninguém podia falar em alemão, nem italiano, nem nada. É proibido. Eu sei que a gente ia enxapada, o pai falava brasileiro. Nós falávamos brasileiro, né? Porque fomos na aula, né? A mãe falava brasileiro meio sim, mas falava, né? Mas esse irmão teimoso, um vinha na igreja, quando o padre fazia assim, saiu fora a porta da igreja, para casa. E tinha espionato, né? Ia nas casas escutar. Se tu falava alemão, estava preso. A candidária também. Era assim. Se falava alemão, e botavam na praça, carpia o dia inteiro. Getúlio Vargas, num lado ele fez bem fazer isso, né? Por que nós temos brasileiros, né? Temos aqui no Brasil, por que não devemos de respeitar nosso Brasil, né? E por que o alemão é teimoso? E lá nós ficamos 10 anos de área. Eu tinha a Lídia. Ela ia no terço, domingo de manhã. Daí ela vinha para casa, ela dizia assim, mãe, eu não entendo o que eles falam. Por quê? Por quê? Aí eles tinham o costume de sair da igreja, rezar o Pai Nosso, Ave Maria em alemão, né? Ave Maria sende Kopf, Tinte, sonde Namen, sonde, Ave Maria muito cote, pinte, assim. E ela ia para cá e dizia essas palavras. Mãe, eu não entendo isto. Minha filha, a mãe não aprendeu alemão, aprendeu um pouco, mas não muito, né? Porque depois o Getúlio se matou, né? Então o alemão tomou conta, né? E nós estávamos bem lá. Tinha 15 famílias de italiano. 15 famílias que veio tudo de Chapada, vieram para Candelária. Um lugar bom. Mas depois nós estávamos criando nossos filhos. E tinha o padre, vinha, falava tudo alemão. Tudo alemão. Então, um domingo nós era padrinho de uma criança do vizinho. Eu e o cunhado. O cunhado, fomos na igreja, fomos batizar a criança. Padrinho, né? Tá. E o cunhado, Nascimento, disse pro padre, nossa, padre, tem 15 dias de missão aqui, Candelária. E nós, italianos, o que nós vamos fazer aqui?
que não entendemos alemão, né? Ele disse assim, se vocês têm que fazer, vão carpir o vosso milho. Você já pensou? Se foi um tapa de luva, né? 15 dias de missão e tu não pegar nenhuma. Eu fui 2 ou 3 vezes. A criança no colo. Falava um alemão, mas por menos ia na igreja, né? E daí, o Pazini, ele era prefeito de Três Passos, né? E ele tinha patrola, primeiras patrolas, né, que passavam, né? Que pra gente parecia que era não sei o que, né? E ele dizia para nós, vem embora desses alemães, o que vocês estão fazendo aqui? Estão criando vossos filhos burros. E daí, eu sei que o domingo passou a patrola lá, né? E o homem da patrola pediu para o Augusto, vocês vão me dar almoço para nós? Que eu não sei onde almoçar, né? E daí, o patroleiro, eu passei a fiscalizar o trabalho, né? Então, nós também não era rico, né? Graças a Deus, mas tinha que dar de comer, né? Que nós fez o almoço e tudo, almoçaram e tudo lá. Aí disseram assim, o Basílio disse assim, eu tenho uma reserva bem grande e vou vender para vocês. O finado Juliano, ele era brasileiro, ele morava em Porto Alegre, né? Então, essa posse aqui, que pertence, vamos supor, que vai a estrada pelo Braga, essa posse deste lado, era tudo do finado Juliano. Então, ele ia vender tudo para se colocar, né? E essa posse para cá, que primeiro era Serra Azul, agora não tem mais ninguém me dizer, né? E veio de lá, de Chapada veio o Mariane, Frei Jacobo, Fausto, veio o professor e o Vitório Bonotto, que daí compraram toda a carteira lá e compraram, né? Formaram uma linha de gente, né? Veio o Piscine, que agora morreu. Vai fazer uns 2 anos que morreu o Piscine, que é o último que morava lá. Quando nós viemos morar aqui, né? O último era o Piscine, né? E, afinal, o Jacobo, todos eles compraram meia colônia de terra, uma colônia, e o Décio Jacobo, que o pai dele morreu no desastre, né? Fizeram um galpão muito grande. Foi as 2 famílias morar junto, né? As 2 famílias morar junto, né? Afinal, um comprou terra deste lado, outro comprou terra deste lado.
E depois tinha um senhor de Campo Novo, que tinha terra ali, né, para vender. E o Jacobo, muito bom, muito dado com as pessoas, né? E o homem ir para casa, para Campo Novo, também era brabo. Então, Mindo Jacobo dizia: senhor não precisa ir embora. Se o senhor aceita ficar aqui dormir, como nós dormimos, vocês também dormem, né? E o homem foi se querenciar no Mindo Jacobo, né? E o Mindo Jacobo disse assim: olha, eu queria comprar mais um pedaço de terra, porque tenho filho, meninas, que é grandote, né, que podem tudo ajudar a trabalhar, né? Ele disse assim pro Mindo Jacobo: Jacobo, tu quer ficar com a terra? Se vende uma colônia. E a outra, se tu pode me pagar depois, te vendo aquela também. Porque você é um homem caridoso, como tu te sente bem dentro aqui, eu me sinto bem junto com vocês. Eu aprendi muita coisa com vocês. Ele disse. Então, ele comprou uma colônia, de certo lhe deu um pouquinho, né, de dinheiro, né? E depois foi roçando e mais um pedaço um pouco, vendeu a outra colônia. Ele disse assim: eu estou vendo que está em boas mãos, gente boa, todos italianos que estão trabalhando, diz, é uma beleza, é uma beleza. Cria porco, tem vaca, tem boi, tem cavalo, né? Por que eu não posso te ajudar, seu Mindo? Então, ele me deu 2 colhões de terra para ele. Mas tinha mais terra, não sei se ele tinha mais terra. E daí, o senhor Fava, não sei como é que é o sobrenome, ele veio de... fica pra cá de Cruz Alta. Um nome tão diferente. Não, eu sabia onde é que era o lugar dele. Lugar de italiano, né? Ele tinha, acho que uns 12, 13 filhos, né? Tudo grande, né? Ângelo Fava, o nome dele. E ele soube que estava em venda essa terra ali. Ele disse: eu vou lá, vou ver como é que é, e vou comprar terra, vou colocar toda a minha família. Dito e feito, sua Ângela Fava veio para a Redentora 1 ano antes de nós. Nós viemos em 55, ele veio em 4. E comprou
toda aquela poste ali. Ele colocou todos os filhos. Todos os filhos. Ele colocou. O Ângelo Fava. Alberto Fava. Miro Fava. Fiorella Fava. Que está vivo, está aqui em Redor ainda. Alberto Fava. Ginor Fava. Mulher não tinha muito. Tinha duas mulheres, eram freiras. Naquele tempo era bastante gente religiosa, né? E moças, Fava, se tinha uma, duas, se tinha. Até só uma. E ele colocou tudo. Afinal, formou uma linha, botaram o nome Selva Azul. Era igreja e tinha uma linha formada. Salão de baile, igreja, jogo de futebol. Um salão muito grande tinha. Mas o seu Ângelo Fava era um italiano, bastante bem encorpado, né? Corrado, bonito, parecia que saía sangue do rosto, né? E tomava vinho. E deu que o Fiorella Fava casou. Convidou nós para padrinho. Pegou a nossa sobrinha, Guilmar Rossoni. Naquele tempo era tudo de a pé, né? Daí o Augusto disse assim, para filha do Salatiel: Seu Salatiel, eu sou padrinho do Fiorello e eu preciso, afinal, acompanhar o noivo, né? E o seu Salatiel, mas ficou contente que nem eu sei, né? De fazer, né? Afinal, viemos, casaram na nossa igreja aqui, né? Fizeram o civil, aqui é onde tem os 10 reais agora. E, né? Tinha uma casa de madeira, né? Tinha escrivão. Fizeram o civil aí, tinha os caras, entramos para dentro. E depois descemos lá para o seu Salatiel. Um pouquinho que estava lá, uma mesa, olha. Uma casa grande que estava vendo. Botou nós a almoçar. Mas vinha sopa, carne, leça, devia carne leça, italiana. Carne fervida, de galinha. Cheio de prato de carne de galinha. Fervida e sopa. E come sopa e come carne, come sopa e come carne. Pensava que ficava só naquilo, né? Afinal, todo mundo estava satisfeito, né? De repente, veio carne assada dentro do forno. Encheu aquelas mesas de carne de galinha, carne de porco, carne de gado,
de minha vontade. E daí a piada Saratia disse assim, seu Ângelo, o que é isto? Se o senhor não sabe o que é italiano, hoje o senhor vai saber o que é italiano. Comi. Pois olha, nós sentemos meio-dia, paremos de noite escuro. Aquelas mesas cheias. Depois fizeram café, bolo, cuca, bolacha, Deus te livre. O Ângelo de ponteiro da porta, da mesa, ponteiro. Se já tinha metido, né? Seu Ângelo, mas nós não vamos embora mais daqui, vamos ficar aqui com o senhor. A mesa está sempre cheia. O Ângelo disse, é o nosso costume dos casamentos que a gente faz. Eu te dizer para se encurtar o caso, chegou noite, a mesa estava cheia, barriga não tinha mais lugar aonde botar. Isso o Ângelo junto com todos os filhos, com as noras, e depois é escuro já. O pai disse para o seu Saratielli, seu Saratielli, vamos para casa, porque eu tenho os filhos pequenos, se o senhor está de acordo. O seu Saratielli diz assim, mas você não tem pena de deixar aqui essa mesa dessa maneira, que nós vamos comer a noite inteira. Daí o pai disse, tudo tem o seu limite, né? Então, aí o seu Saratielli, seu Ângelo queria que ela saísse de lá. O seu Saratielli, embarquemos, pegou o seu Perino, que era o pai da noiva. O seu Saratielli disse assim, seu Zeferino, tu tem presunto lá? O Zeferino disse, tem. Então eu vou te levar você para casa. Levou o Zeferino para casa. Foi no porão do Zeferino, pegou presunto, pegou salame, pegou queijo e vinho. O Ângelo ficou com vergonha. Afinal, tem que contar o caso. Aí o pai disse assim, seu Saratielli, vamos embora. Porque o Zeferino quer dormir. Agora diz, vou para casa, vou alegrar a dona Curina, porque vou levar tudo isso aqui que o seu Severino deu para nós. Vou curar, vou alegrar dona Curina, que era a mulher dele. Pato veio. De 2 dias ele veio lá em casa, apavorado, o seu Saratielli. A festa que fizeram naquele casamento, a comida que fizeram naquele casamento. Começaram ao meio-dia, foi a noite dentro, comendo e bebendo, comendo e bebendo. Foi o primeiro casamento que foi o último. Creio que é o último. Seu Ângelo fala, e agora vivo, eu acho que só Fiorello que está vivo ainda. A família dele, que morreram tudo. Acho que sim. O último não faz muito, faz uns 6 anos que morreu. O último Fava, né? E o Fiorello está vivo ainda. Magrinho, mas está
forte, né? É, Dona Angelina, oh, a senhora disse que tinha 14 casas. 14 casas aqui em Redentora. é, Quem eram as famílias? As primeiras famílias? que estava aqui, sua Sinfrônia, tá. O seu Boiuca, nós morávamos tudo lá, né? O seu... Ah, meu Deus do céu. Sim, não passa me recordar o nome daqueles senhores. Minha filha morava ali tudo perto da sua Sinfrônia, né? Depois saiu lá da sua Sinfrônia, né? Estava Sorino Coimbra, seu Araújo, seu Camilo, que te disse que ele emprestou o... Quem falam? Escordenucci, Joador Cordenucci e Rigon. Rigon era sobrenome, não sei como é que é. Rigon. Tá. Daí tinha só Emute em cima, que vai para Couto de Campo. Tinha uma piscina muito grande. E fazer bobs, né? Sem monte. Tinha escrivão, que eu morava ali na que fizeram agora esse prédio ali. Tinha escrivão, secretário do escrivão, né? Morava lá onde que tem as casas do curador, que tem aquele prédio alto lá. Morava lá. E eu acho que tinha ainda seu Fleck, alemão, que moraria no canto da praça. E depois tinha seu Filipão Júlio, era irmão da sua Sinfrônia, aqui fora. Esse aí, que eu sei que tinha aqui, era esses ali. E como que era aqui com os índios? Como? Os índios, como é que era? Eles passavam aqui? Ah, mas isso custou ver os índios aqui. Custou ver o índio. Custou ver o índio aqui. Custou. O índio, nós conhecemos o índio, que fala bem a verdade. Quando me disseram que era para nós matar um porquinho, um compadre nosso. Ele disse assim: compadre, o senhor tem 2 porcos no chiqueiro? Tenho, eu disse, bonito, grande para matar. Compadre, eu te ensino, porque diz eu era para lá de Cruzado. Ela disse assim, e nós vamos começar a matar porco. Né? O pai disse, mas nós não temos preparado para isso, né? Ele disse assim, você tem um galpão aqui? Tem. Diz, nós vamos pegar esse galpão, vamos separar. Aqui, vender carne. Lá, se chove matar porco, fazer banha. Tá, separado. E o senhor Valdomiro Garcia, muito bom, graças a Deus. Deus que dá ao céu para esse homem a bondade dele. Que foi ele que me vendeu aqui,
esse terreno aqui foi ele que me vendeu, que nós morávamos lá para baixo. Pintaram de branco, botaram uma mesa, ele emprestou panelão, né? A balança, a serra, a faca, chama Domiro Garcia. Matemos um porco, vendemos tudo. Lá passados dias, 10, 12 dias ou mais, matemos outro porco. Daí a comadre, que eles trabalhavam no frigorífico de lá, ela disse assim, vamos fazer morcilha com sangue, morcilha branca, tá? Salame e carne para vender. Tá, entramos de acordo, né? Afinal, o tacho botemos a ferver a miudeza do porco, né? E botemos a ferver a cabeça, fazer morcilha branca. Tinha um vô e uma avó, Araújo, pai do dono da loja lá do Araújo, Sejão Araújo. E ele começou a vir comprar lá. E por ali a vizinhança dele vinha comprar, né? Vendemos a morcilha branca, vendemos a carne, vendemos o salame. E depois um outro vinha oferecer porco e começamos a matar porco, filho. Comecei a matar porco. Fiquei, eu acho que quase 2 anos naquela fantasia ali, né? Sofrido, né? Depois, daí, disseram assim, senhora Sônia, o senhor tem que fazer uma soga de material. Não pode continuar, vender assim, né? Daí o pai disse assim, olha, isso foi uma brincadeira. E a brincadeira disse assim, está melhorando cada vez mais. Aí, fato, o mestre era o seu Falcone, pedreiro. Os tijolos vinham do Bombardelli, aqui debaixo, né? Final, construímos nosso açougue. Está ali ainda hoje o nosso açougue. E comecemos a vender. Fizemos 3 partes. Vender, desgraxar, matar. Depois fizemos chiqueiro assim. E fomos trabalhando, fomos vendendo. E daí começou a entrar o compadre Leopoldo, o compadre outro. Fugido eles vinham, que era proibido, né? Então eles vinham cortando, né? De lá de Miraguaí, né? Vinham fugindo. Eles vinham, o compadre Leopoldo tinha conhecimento. Ele dizia, compadre, o senhor me dá licença para nós entrar e me grava panela, nós vamos cozinhar miudeza, essas coisas, e vamos acampar aqui, nesses 2 pés de abacate.
ele e a família, né, vinham, ele vinha lá no açougue, compadre, nós vamos ali, tá, compadre, cuidado, o senhor não vai beber, não vai se meter, porque a polícia vem, tu vai ser preso. Não, compadre. Então, faziam aquele fogo, cozinhavam aquelas... E olha para mim, criavam aquelas mocinhas de sangue, com bastante gás, eles queriam gás. Um calicão assim de água. E trabalhamos 13 ou 14 anos no açougue. Depois botamos açougue de gado também, né? Depois botamos açougue de gado também, né? Tudo junto, né? Pois olha, tinha uma semana que tinha muito porco, matamos 18 porcos naquela semana. Vendemos. Vinha gente de Campo Novo, do Braga, de Vila Fogo, de todo dia, né? Porque estava cheio de gente, assim, no Ramalde, né? E na Poça do Juliano, que eu te digo que o Juliano, depois ele vendeu tudo, né? Mas era tudo esbirro. Tudo que custava erva, né? De sexta-feira, de tarde, eles iam quase todos. Uma latinha de banha que tinha soda dentro. Tá? Então, botava livre, botava soda, botava banha, 700 gramas, 750 gramas. Às vezes tinha 9 mil Deus ali, né? Turismo não parava. Dona Angelina, e aqui já chamava Redentora? É, Por que esse nome? redenção, diz que antigamente era redenção. Depois passou para Redentora. Para mim, quando nós viemos aqui, era Redentora. Era Redentora. A senhora não sabe o porquê do nome? Ah, Não sabe por que tem esse nome? Redentora? De certos mais velhos, quiseram botar Redentora, em vez de redenção, né? Só pode, né? Sou eu, lembra. Seu Antônio Júlio, que era irmão do seu filho, do Júlio lá, pai do Napoleão. De certo, sabe o que, né? Porque como a gente diz, a gente, mulher, não saía de casa. Tinha meus filhos pequenos. Tinha a sogra. Né? Então, não sei. Eu sei dizer que o pai lotou, pediu licença para a Redentora, seu Lívio Pias era o, como é que se diz,
Afinal, o chefe daquele, seu Lívia Pierce. Então o pai foi, pediu licença para ele, para poder ganhar porco. Pagou o livro, sei o que, né? E começou a matar porco naquela casinha lá, né, afinal, né? E depois, mais tarde, né, quando fizemos um açougue grande, né, que era grande, né, daí peguemos em 3 passos. Onde, não sei como que era o sobrenome. Ele era o fiscal, né? O fiscal, como se diz. É. Daí o pai vi, contava tantas latas de banha, tanto porco me matou, isto, e lá ele registrava, né? Afinal, todos os meses ele ia em 3 passos. Depois que começamos a matar gado, essas coisas, né? Depois, pedimos louvado a Deus de sair de lá, que nós íamos morrer de tanto trabalhar. Nós íamos morrer de tanto trabalhar. Dona Angelina, a gente vai finalizar a entrevista. Muito bom lhe ouvir, muitas histórias bonitas. Eu queria saber se a senhora quer deixar uma mensagem final para a gente finalizar a entrevista. Uma mensagem para sua família, para os seus netos, que vão poder ver no futuro esse vídeo. Tá, como se diz, depois de lá, viemos aqui, botei o comércio. E depois do comércio, agora faz quase 40 anos, 30 anos, que iniciamos no comércio. A minha filha nasceu Candelária, a Lídia. O Lauro nasceu Candelária. A Lourdes nasceu Candelária. Depois que nós viemos em Redentora, saímos de lá dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto, viemos para a Redentora. Era pura barba de bode, tora por tudo. Barba de bode, não conhecia o que era. Mas, afinal de contas, como se diz, comecei a nossa vida, né? E ele começou a cortar cabelo. E assim foi indo, né? Assim foi indo. Depois, quando aumentou o açougue, daí ele deixou de cortar cabelo. Daí continuamos no açougue, né? E a Lídia, o Lauro, começaram no colégio. Tinha um colégio muito grande, aqui bem na esquina, aqui. Que era Porejão. Acho que foi o seu Pazinho que fez. Ele foi prefeito em 3 Passos. 3 anos ele foi eleito.
porque o homem era mulher. Então fizeram uma casa grande, grande, grande mesmo. Um baita colisão. E daí a Lídia e o Lauro começaram no meu colégio. Depois, mais tarde, aí entrou a Lourdes. Depois, daí entrou a Lúcia e a Lenir. Pega que as fotos são tudo. Dona Angelina, esses são seus filhos. É, A gente agora vai finalizar e eu quero que a senhora deixe uma mensagem para finalizar a entrevista. A senhora quer deixar uma mensagem? como tu quer dizer mensagem? Uma mensagem para o futuro. O meu futuro para diante? Uma mensagem que a senhora vai deixar para o futuro. Para os seus netos, bisnetos verem a sua mensagem no futuro. Uma mensagem. Mas olha, como que eu vou iniciar essa mensagem? Não posso te dizer. Eu sei que lá no açougue, muita gente pobre, fim de semana, eu dava soquete de porco, dava torresmo de porco, dava morcilha, depois dava soquete de gado. Essas criaturas saíram. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Porque você, a senhora está dando para mim, né? E sempre continuei até terminar o açougue. Depois, a Lídia casou, morava lá embaixo ainda. A Lídia casou. Ele era da Libra, o nome dele. Não é Norberto, não é Norberto. Tá aqui, tá na Bíblia o nome dele. Mas você demora a me sair a ideia. Eu sei que morava lá embaixo. Norberto, não. Meu Deus do céu, que é isso? Eu esqueci o nome dele. Não é me esqueci. Tá aqui, mas não posso ler. Me recordar bem certo nome. Norberto dalla Libra. O nome dele. É. Casou com a Lídia. Casou com a Lídia. Final, o pai foi no campo de fora, comprou uma novilha, matou, fizemos churrasco, casou na igreja, casou pelo civil, fizemos churrasco, e batemos 7 galinhas. Depois de matar as 7 galinhas, né? Tinha uma galinha que botava ovos todos os dias no forno, né? De certa coitadinha, estava na hora de pôr ovo, né? E as brasas estavam assim, né? Para enfernar as cucas. Não é que entrou a galinha poreta. Até que ela pulou fora. Os olhos brancos. Queimou os olhos. Estava bem essa picada. Daí eu disse,
A dona Corrada era uma senhora que ajudava a Fernanda. Mata essa galinha, vou botar junto com as outras. Ela pegou, ela matou, limpou, temperou e assou às 8. Né? Já pensou, pobre galinha? Foi punhar ovo, foi a morte dela, né? Dona Angelina, Oh, a gente vai encerrar agora a entrevista. Eu quero lhe agradecer por nos receber na sua casa e aceitar o convite de participar do nosso projeto. A senhora gostou? pois olha, se vocês acham que eu estou falando bem, né?